E aí, cidadão de propósito, cidadão de unidade, que encontrou alguém que pensa como você, que tem a mesma linguagem que você, que tem o mesmo propósito que você. Essa é a nossa aula de hoje. Nós vamos falar sobre unidade versus união. Qual será a diferença? Qual será a pegada da unidade? Por que a unidade ela é tão impactante em nossas vidas? E por que a união é algo fraco, sem sentido, que gera desunião, que gera fraqueza, que gera falta de sentido? Olha que beleza, Douglas. E aí, Douglas? Beleza? Então, o que nós estamos falando hoje aqui? Nós estamos falando sobre unidade, tá? Então, unidade, quer participar? Vamos ver então, vamos participar. Vamos ver se o Douglas... Então, essa é a questão. Aí, Douglas Vieira, beleza, campeão. Como é que tá, semeador? Beleza? Tudo beleza, meu querido? Maravilha, só na paz, na tranquilidade. É isso aí, irmão. Tá tirando um repouso aí? É isso aí, dando uma descansadinha. A importância do descanso, né? Pô, o descanso é fundamental pra gente recuperar as energias e meter a bronca. É isso aí, meu querido. Tá na praia? Tô na praia, cara. Coisa linda, que beleza. Qualquer dia eu vou aparecer por aí, dar um abraço no amigo. Aparece, meu querido. Falou, brother. Legal, um abraço. Então é isso. Voltando, né, a falar sobre propósito, né, que tem a ver com unidade, né? Essa unidade, se a gente for pegar numa linhagem mais judaico-cristã, da nossa cultura, é o que a gente vê, por exemplo, Jesus ao se conectar com Deus, né? Ele era uma só coisa junto com Deus. Então, quando duas ou mais pessoas se unem junto com uma mesma finalidade, ali nós temos uma unidade, né? A força de duas ou mais pessoas. Isso é, inclusive, muito poderoso, né? Não estou querendo entrar em religião, mas se a gente olhar dentro dessa tradição, tem um aspecto muito forte de unidade. Até os discípulos, ali se a gente for olhar, de Jesus, eles tinham uma unidade com Jesus, menos um, né, que traiu ele, mas então os outros, eles até morreram por Jesus, né? Então isso é unidade. A unidade, ela tem mais a ver com altruísmo, né, que é eu pensar no todo, deixando de ser um pouco egoísta, de pensar só em mim mesmo e pensar no todo, né? Então, o egoísmo, ele tem muito a ver com seus interesses, Então, tem a ver com união. Quando você faz a união com uma ou mais pessoas, né? As pessoas têm o mesmo interesse, mas é muito fácil de se desvincular aquilo, né? Por exemplo, aqui eu tenho um gesto, né? Que é um gesto de união. Mas olha como é fácil desfazer esse gesto. Basta ter uma briga, basta ter uma desavença, basta ter uma ruptura, basta ter uma confronta, uma opinião discordante, que aqui ocorre uma separação, tá? Já esse outro gesto, ele representa a unidade. A unidade é mais forte, ou seja, as pessoas que estão envoltas aqui na unidade, elas têm um objetivo comum, mais do que um objetivo comum, elas têm um propósito comum. Elas desenvolveram aqui uma linguagem, elas se compreendem, elas se respeitam, têm empatia. Então é difícil de desatar aqui, até porque aqui tem vínculos, né? Uma fortalece a outra, sabe? Elas vão se fortalecendo. Fica difícil de desatar esse gesto, porque aqui tem firmeza de propósito. Eu gosto sempre de fazer uma alegoria, uma metáfora, né? Da laranja, tá? Então imagina um saco de laranja. Um saco de laranja é unidade ou é união? Um saco de laranja é união, porque se eu rasgo aquele saco, vai cada uma para um lado diferente, né? Ela se torna
unidade quando eu espremo essas laranjas, pego lá o suco dela, faço um suco de laranja. E agora eu coloco num copo e todas estão juntas numa só finalidade, ser um suco de laranja. Então, o suco de laranja é algo muito mais poderoso, muito mais transformador, muito mais intenso, né, no desenvolvimento. Então, nós estamos falando aqui de unidade, né, e de união. Então, aquela coisa assim, não, nós estamos juntos, não sei o que, tal. Isso é muito mais de unidade do que de união, né? Muito mais na verdade, muito mais de união do que de unidade. Precisa mais do que estar junto, precisa estar vinculado, precisa ter força, precisa ter coesão, né? Então, vamos pegar alguns tópicos, tá, que eu gostaria de falar para você, tá, sobre união e sobre unidade. Já que a gente começou a falar ali sobre o aspecto das passagens da Bíblia, agora eu estou lendo a Bíblia, eu estou tirando alguns códigos, né, que podem ser introjetados na nossa cultura com uma interpretação diferenciada e que podem fazer você prosperar, podem fazer você crescer e desenvolver a lucidez. A gente vê lá em Gênesis, né, numa das passagens do Gênesis, né, que o povo ele começa a desenvolver um ideal de construir uma torre quilométrica, se não me engano são 2 quilômetros essa torre, tá? 2 quilômetros de altura. Até hoje não existiu na face da Terra uma torre tão alta. Se não me engano, a torre mais alta do mundo, vou pesquisar aqui no Google, deixa eu ver aqui qual é a mais alta do mundo, fica aqui, ó, tá aqui. Fica nos Emirados Árabes e ela tem 800 metros de altura. E a segunda torre mais alta, ela fica na China, com 600 e poucos metros de altura. Essa torre, lá da Bíblia, ela tinha uma estrutura para chegar a 2 quilômetros de altura. Uma tecnologia enorme. Imagina uma torre de 2 quilômetros de altura. E a interpretação é que o homem ele desenvolveu linguagem e propósito. Quando ele desenvolve linguagem, falar a mesma língua e propósito, ninguém mais segura ele. E aí, nessa passagem, Deus interviu e foi lá e criou as línguas para que o homem não mais se entendesse e não se entendendo, ele não conseguiu concluir essa obra. Então, isso é um código muito forte, muito poderoso. Quando você desenvolve linguagem, quando a sua comunicação ela é poderosa, profunda, que tem ali entendimento, tem ali cooperação, ao contrário da união, que existe muita competição, né? Não existe muita colaboração dentro de união. Existe ali mais disputa, concorrência, né? A união dos times de uma liga, né? Cada um quer ganhar do outro ali, né? Ou, por exemplo, dos comerciantes, dirigentes lojistas, né? O CDL, é uma união, não é uma unidade. Unidade seria uma empresa, onde todos os participantes querem fazer com que aquela empresa cresça, se desenvolva, seja uma referência, ou seja, tenha um propósito. E todos os integrantes daquela empresa, eles têm uma ligação com esse propósito, eles fazem parte daquele propósito, são suco de laranja, não são laranjas, ou seja, eles estão envoltos naquele processo ali, tá? Então, o suco de laranja é muito forte. Então, vamos ver a diferença entre união e também unidade, tá? Na unidade é onde você precisa encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito e a mesma linguagem que você. Quando você encontra essas pessoas, isso é tão poderoso que Deus teve que intervir, cara, porque não estava segundo a ideia deles, né? Eles estavam desafiando Deus nesse processo e Deus se sentiu meio que confrontado. Mas quando você não confronta e você segue o fluxo de gerar o altruísmo, que eu falei na outra pílula que a gente viu, no outro princípio que a gente desenvolveu, que é gerar algo para o todo,
não pensando só em si, você está nesse princípio da semeadura, e agora a gente está entrando num outro princípio, que é o princípio da unidade, de encontrar. E aí tem um conceito muito poderoso, tá? Chamado egrégora. O que é egrégora? Egrégora é quando duas ou mais pessoas elas se encontram com o mesmo objetivo, com uma mesma finalidade. E se as pessoas tiverem linguagem, que é o que eu estou falando aqui, aquilo vai se tornar algo muito forte, muito transformador. Não só linguagem, mas propósito. Então, um desafio poderoso seria você encontrar pessoas que tenham o mesmo propósito que você, a mesma linguagem que você. Aí, isso é um trabalho poderoso, né? Então, a gente pode encontrar união em várias coisas. Nossa família, na nossa empresa, nossos amigos. Mas a união é uma coisa frágil, que se desfaz. A unidade não se desfaz. A unidade é uma coisa forte, que tem linguagem e tem propósito. A gente tem o exemplo aqui da Torre de Babel e também uma passagem, né, ali do Gênesis que enfatiza isso, tá? Bem, o que eu queria falar mais para você sobre isso? Bem, deixa eu pensar. O que você poderia fazer, então, para desenvolver esse princípio da unidade? Você poderia procurar 12 pessoas que tenham o mesmo propósito que você. Você tem que ter claro qual é o seu propósito e você tem que desenvolver uma linguagem que seja compreensível para as outras pessoas, para que ocorra comunicação. Quando ocorre comunicação e todos estão trabalhando junto no propósito, aquilo ninguém mais segura. Tanto que esse código, ele faz com que muitas pessoas prosperem, né? Tanto positivamente, levando essa fonte, essa corrente, quanto também no sentido inverso. Então, já que as pessoas precisam de comunicação para crescer, é daí que surgiram, por exemplo, as escolas de inglês, o WhatsApp, todas as escolas de inglês, né, elas prosperaram muito devido à necessidade do homem de ter uma linguagem única, de uma comunicação só, né? Então, o princípio é onde forças se juntam e formam uma só coisa, um só propósito, um mesmo ideal, uma mesma fonte de canalização. E aí não há divergências, ou seja, existe uma coisa maior que une aquele grupo, maior do que os seus interesses pessoais. E aí isso dissolve muito a questão do egoísmo, né? Porque ali nós temos agora uma visão como o todo, uma coisa que vai beneficiar o todo. Então, o processo de transcender o ego é quando você, através da unidade, a gente tem que começar com a unidade, né? A unidade é a percepção de mim mesmo, dos meus interesses, da minha individualidade, enfim. Mas para eu transcender isso, eu tenho que ter daí uma conexão com o universo. E para eu me conectar com o universo, eu preciso transcender a minha conexão comigo mesmo. Ou seja, a mesma conexão que eu tenho comigo mesmo, agora eu tenho que evoluir para uma conexão com o universo, uma conexão maior, uma conexão mais poderosa, mais expandida, ou seja, expandir a consciência. E é justamente através do processo de eu transcender o egoísmo, não pensando só em mim, mas pensando no todo, pensando no grupo. Por isso que precisa ter um grupo. Sozinho não se gera unidade. Você precisa ter duas ou mais pessoas para gerar uma unidade, para ter essa conexão, essa força de coesão. E quanto mais pessoas tiverem, mais força vai ser essa unidade. Quanto mais tempo ela existir, mais forte será essa unidade, tá? A unidade, né, não faz sentido você se conectar com pessoas que não têm o mesmo propósito que você, que não têm a mesma linguagem que você. Você tem que fazer essa reflexão. Você tem que procurar desenvolver unidade no seu casamento, na sua relação afetiva, né, familiar. Você tem que ter unidade com a sua família. E a unidade, ela tem muito a ver com o amor,
ela tem muito a ver com o perdão, ela tem muito a ver com a consideração, com essa visão do todo, né? Que juntos somos maior do que unicamente separados, né? Então a unidade tem essa visão também em reconhecer o erro, sabe? E procurar se aprimorar, procurar aprender com o erro para desenvolver algo, né? A unidade, ela é muito poderosa, ela tem empatia, ela tem compaixão como princípios ali de desenvolvimento, como características, como atributos, tá? De unidade. E a unidade, ela só gera sentimentos bons, ela não gera sentimentos ruins. A união, sim, a união ela pode gerar tanto sentimentos bons quanto sentimentos ruins. A unidade não, porque se tem um propósito, aquela dificuldade, aquela diversidade é insignificante, tamanho a visão que se tem de aonde que se quer chegar, né? Então isso é muito forte, né? Já na união, a pessoa, né, que está ali naquela união, ela é o centro de tudo e os seus interesses. Então gera muito confronto, porque cada um por si, né, e ninguém pensa ali no todo. Então a unidade ela transcende isso, ela tem mais cooperação, ela tem mais empatia, ela tem mais colaboração para uma coisa maior do que simplesmente o ego de cada participante, né? Então ela é egocêntrica, tá? Ela é às vezes um acordo entre duas pessoas ou mais, né? Onde aquelas duas partes têm interesses comuns, elas formam um acordo, mas é cada um de acordo com o seu interesse. Já na unidade nós temos uma parte altruística, né? Nós temos uma parte ali sem interesse. Então é muito comum os membros de uma estrutura que tem a unidade, eles quererem contribuírem para aquela unidade, eles querem oferecer algo, eles querem dar a sua força, o seu empenho, o seu trabalho, os seus sentimentos, a sua força para que aquilo cresça, porque aquilo tem a ver com a necessidade de contribuição, que é o ápice das necessidades humanas, a necessidade de contribuição. Então, assim, a unidade, ela gera um aperfeiçoamento muito grande com o amor. Então, o amor, ela vai fazendo com que a unidade se aperfeiçoe e que ela seja alimentada. União, quem não concorda com alguma coisa, com alguma regra, ele é automaticamente expulso, né? E já a unidade, existe uma colaboração, uma cooperação, uma visão do todo, porque todo mundo está alinhado, não há discordância, porque se for extraído ali um propósito, se for extraído os valores, se for extraído ali um objetivo maior, se for extraído habilidades que são importantes para ser desenvolvidas, não tem nem o que discutir, é aquilo e pronto, aquilo é uma meta maior, aquilo é um propósito, aquilo é um manifesto. Então, o que eu estou falando para você hoje aqui é muito forte, muito poderoso. Se você souber trabalhar isso, porque assim, imagina, para Deus intervir, né? Porque ele diz assim, se eles podem desenvolver propósito e linguagem, eles podem fazer qualquer coisa. Não tem restrições, a palavra escrita lá não tem restrições. Então é como se isso fosse um poder divino. Se você desenvolve linguagem e propósito, nada pode te impedir de crescer, de prosperar e de desenvolver tudo aquilo que você deseja. Então anota aí esse código, esse drive mental. Linguagem, desenvolver uma linguagem comum a todos, uma linguagem simples, onde todos entendam a sua mensagem. E outra, um propósito que possa ser compartilhado, um propósito que pessoas possam se unir ao seu propósito e juntos, você e essas outras pessoas, possam trabalhar para que esse propósito se realize. E outra, na união, quando o objetivo é realizado, aquela união não tem mais razão por existir, ela acaba. Na unidade, não. Quando aquele propósito é realizado, aquilo gera bênção, gera uma alegria, gera satisfação, contentamento, e aquilo gera uma transformação, uma evolução, uma transcendência, vai se aperfeiçoando, vai gerando aí partículas, né? Ou outros objetivos maiores
outros propósitos maiores, vai se aperfeiçoando cada vez mais, gerando a gente sempre relembrar da metáfora, né? Então, se eu tenho um saco de batata, isso é união. Se eu pego esse saco de batata e faço um purê, eu tenho ali uma unidade, né? Unidade. Então, a unidade é quando a minha essência, que está lá algo de dentro, eu consigo subtrair o que eu tenho de melhor e me unir com outras essências iguais a mim e formar algo maior, como um purê, como um suco. Então, ela transcende, né? Transcende a personalidade. Ela está muito mais relacionada à individualidade e à conexão dessa individualidade com o universo e com todas as forças que possam compor essa unidade de mais pessoas, tá? De forças ali que vão desenvolver esse propósito. Isso é bíblico, né? A força de dois, aonde dois ou mais estiverem, lá eu estarei, né? O propósito, a força, tá? Assim, por exemplo, um time de futebol, ele pode ser uma unidade, ele pode ser uma união. Geralmente é uma união, onde eles têm um objetivo comum, tal, que ali cada um ganhar o seu salário, fazer o time ganhar, tal. Mas quando um time gera uma unidade, ele se torna campeão, porque eles começam a dar o seu melhor, começam a ter cooperação, não começam a ter mais conflitos, começam a ter um propósito maior do que todos eles. Então o propósito é sempre maior do que uma entidade só. Por mais craque que a pessoa seja, que ela seja estrelinha do time, o time vai ser sempre maior do que ela. E quando ela é maior do que o time, dá problema, porque ela tem um egocentrismo tão grande que a estrela. Eu me lembro muito bem uma vez do que um técnico, ele chegou e deixou um jogador estrelinha no banco, mostrando que o time era maior que o estrelinha. E aquele time foi muito bem, porque todos se sentiram valorizados, né? São vários detalhes aqui. A gente poderia ficar uma tarde inteira falando sobre isso. Mas eu acho que a gente já falou bastante, tem bastante conteúdo aí para você desenvolver. De tarefinha, queria que você procurasse pessoas, tá? Com o seu propósito, parecido com o seu propósito, e desenvolvesse com essas pessoas uma linguagem, que você se reunisse com elas, conversasse com elas, orientasse elas, desenvolvesse ali uma reunião, um mastermind do Napoleão Hill, que é onde existem, é o mesmo princípio, mastermind, tá? De unidade, onde as pessoas se reúnem com um propósito, duas mentes pensam, claro, melhor do que uma. Gera uma terceira mente quando a gente tem duas mentes pensando, sabe? A gente tem ali ideias que não são desenvolvidas quando a gente está sozinho. A gente precisa de duas ou mais mentes para gerar ideias. É a combinação, e aquilo fica forte, porque precisa, sabe, de energia. Sozinho a gente não faz nada, tá? Então procure, se você, por exemplo, trabalha com marketing digital, não dá para você querer fazer tudo. Procure fazer alianças com outras pessoas que têm esse mesmo propósito. Por exemplo, uma pessoa que vai fazer todo o copy, né, toda a estratégia de texto, muitas vezes persuasiva, com gatilhos mentais, para você, né? Outra pessoa que vai fazer o tráfego do seu conteúdo, que vai mexer lá no Google, no Facebook, vai mexer no Instagram, para fazer a propaganda, para fazer o direcionamento da publicidade, a verba que você vai investir lá para atrair mais pessoas, para segmentar o seu conteúdo, para mais pessoas e mais pessoas terem acesso ao seu conteúdo, né? Então, quando você vai trazendo outras pessoas para o seu ideal, uma pessoa que faz social media, uma outra pessoa que faz, que é youtuber, uma outra pessoa que faz edição de vídeo, uma outra pessoa que grava, uma outra pessoa que faz as artes gráficas ali, né? Uma outra pessoa que faz fotografia, e assim você vai juntando um time e aquilo tende a crescer muito, né? Tende a crescer, a se desenvolver, porque você gerou ali um processo de trazer pessoas que têm o mesmo propósito que você. Isso é unidade, né? É você pegar e, ao invés de ter um saco de laranja, você fazer um suco de laranja, onde, ao invés de união, nós temos ali unidade. O pessoal entrando. Gente, quem está entrando, chama mais gente para participar. Nós estamos falando sobre unidade, a força da unidade, e muito mais superior do que a união. A união, ela não tem ali propósito,
não tem linguagem. A unidade, ela A tem... gente fez uma citação até bíblica aqui, né, que é a citação da Torre de Babel, que agora todo mundo falando, que é do processo ali da novela Gênesis, né, que está sendo passado pela Record, onde eles estão construindo uma torre. E ali dá pra gente ver que, não sei se é hoje ou amanhã que vai passar isso, que vai ter uma intervenção divina, Deus vai descer do céu e vai criar as línguas onde vai fazer com que a obra não seja concluída, porque ele vê que quando o homem tem linguagem e propósito, nada pode impedir ele. Então, esse é o código que nós devemos nos ater, né? Quando a gente tem uma conexão, quando a gente está fazendo algo que não prejudique, que não venha a desenvolver nenhuma coisa errada, e a gente tem um propósito, tá? E tem uma linguagem, aquilo se torna invencível. Então, essa é a tarefa que eu gostaria de passar para você, desenvolver unidade. Como que você vai desenvolver unidade? Você vai desenvolver unidade desenvolvendo pessoas, você vai trazer pessoas, né? Semeadores, assim como você, para que juntos vocês desenvolvam linguagem daquilo. Desenvolver linguagem hoje com as redes sociais tá fácil de desenvolver uma linguagem para que mais pessoas sejam transformadas por essa mensagem que tem propósito, que tem unidade, tá? Algo muito maior do que simplesmente os seus objetivos. E propósito é uma coisa que a gente tem que sempre pensar muito, né? O propósito é o porquê eu faço o que eu faço. Se eu vou trabalhar, mas não tem propósito, aquilo não tem sentido para mim. Mas se eu vou trabalhar e aquilo tem um propósito para mim, aquilo tem um sentido, eu vou me esforçar mais, eu vou me dedicar mais, eu vou estar mais feliz ali no meu trabalho. Então é muito importante o desenvolvimento e o alinhamento do seu propósito com tudo que você faz. E o desenvolvimento da unidade, né? Esse desenvolvimento da unidade, essa conexão com outras pessoas, em forma de contribuir, de ajudar, de oferecer, criando ali elos, né? Gerando vínculos, fazendo com que essa força seja indestrutível. A maioria das forças aí são união de interesse. É fácil desfazer isso, qualquer coisinha se desfaz. E o que eu tô falando é algo muito mais poderoso. Uma unidade não é fácil de se desfazer. Ela é forte porque ela tem ali características de desenvolvimento em cima do amor, em cima da colaboração, em cima de sentimentos bons, de valores que levam a pessoa ao prazer. Não são enaltecidos aqui dentro do processo de unidade, sentimentos ruins, valores ruins, fugir do medo. Isso é coisa da união, isso é coisa de pessoas que não estão com o propósito alinhado com a unidade. Quando você entra por um processo onde tem um alinhamento da sua linguagem, da sua comunicação, com o seu propósito, só existe emoções positivas, não existem emoções negativas. Você começa a desenvolver uma outra vibe na sua vida, começa a desenvolver uma outra programação mental, um outro mindset, de só sentir alegria, porque você está indo no caminho do seu propósito. Aqui está o seu propósito de vida, e você vê que cada dia, mesmo em pequenos passos, você está caminhando na direção do seu propósito. Isso gera sentimentos positivos, sentimentos bons. Mas você tem a clareza do seu propósito de vida. E você, através de uma verificação, observa que você está caminhando em direção oposta ao seu propósito de vida. E aí que gera esses sentimentos ruins, de frustração, ansiedade, depressão, raiva, inveja, medo, ciúme, ódio, porque você não está indo em direção ao seu propósito de vida. Então, primeira coisa, saiba o seu propósito de vida. Mais importante do que a velocidade que você vai seguir no seu caminho é a direção. Porque se você estiver na direção errada, a velocidade acelerada pode ser até ruim, porque depois você tem que voltar tudo isso para ir na direção certa. Então, mais importante que velocidade é a direção. Eu falei ontem na live, a live ficou gravada, você pode assistir, tá? Ela chama-se Princípio da Semeadura e da Colheita, tá? Que mostra que você precisa plantar aquilo que você quer. Não dá para você plantar abacaxi e querer colher ameixa. Se você quer ameixa, você tem que plantar ameixa. Entendeu? Se você quer dinheiro, você tem que plantar dinheiro. Se você quer bons relacionamentos, você tem que plantar bons relacionamentos. Se você quer família, você tem que plantar família. Se você quer paz, você tem que plantar paz para poder colher isso. E a plantação, ela tem muito a ver com a direção. Eu tenho que plantar exatamente para onde eu quero ir. E aí eu vou semeando, vou germinando, vou cuidando daquela plantação e daqui a pouco eu vou colher, vou chegar lá no meu alvo. Então você tem que ter alvos na sua vida, muito claro, para daí desenvolver o princípio, tá? Que eu falei ontem, da semeadura, e aí desenvolver esse princípio que eu estou desenvolvendo hoje com você, que é o princípio da unidade. Que é você encontrar outras pessoas que têm o mesmo propósito que você e vocês desenvolverem uma linguagem onde ninguém mais vai poder intervir com você. Somente Deus, como está lá na Bíblia, que ele faz essa intervenção porque eles querem, na história da Bíblia, eles querem ir contra Deus, mostrando que Deus não é importante. Então, aí por isso que é a intervenção. Mas não é errado, não, você ter proposta de linguagem. Pelo contrário, é algo que está lá na Bíblia, que é mostrado, que é muito forte e poderoso para você desenvolver realização na sua vida. Propósito e linguagem, tá? Sempre tendo ali uma forte identidade de quem você é, tá? E tá lá no Gênesis também, se você olhar.
a sua identidade está lá em Gênesis, né? Então fica a indicação aí do Gênesis para a gente trabalhar esses princípios que eu estou desenvolvendo com você. Amanhã nós vamos ter um novo princípio, todos os dias, durante meia hora. Nós vamos falar sobre princípios, tá? Amanhã, às 15 horas, eu estou de volta e o princípio é surpresa. Você tem que entrar aqui para saber qual é. Maravilha? Então é isso, um grande abraço para você, forte beijo no seu coração.